Glória a Deus, glória a Deus. Nós começamos a vigília passada, nessa sexta-feira, falando sobre um assunto. O tema da vigília era um assunto que faz muito parte da nossa vida nesses últimos dias. Até porque o próprio Jesus deixou bem claro no livro de Mateus, capítulo 24, e a gente sempre tem falado aqui desse texto, porque na verdade o texto ele remete para aquilo que vai acontecer no futuro próximo, que na verdade nós estamos vivendo, que é o texto onde Jesus diz como seria os últimos momentos da igreja aqui sobre a terra. É um texto apocalíptico, que fala das coisas futuras. E a gente está vivendo cada uma delas, cada situações que está descrito lá, a gente está vivendo hoje. Terremotos, a gente ia viver momentos de enfermidades, a gente ia ter pestes, a gente ia ter pessoas lutando contra pessoas, reinos contra reinos, nação contra nação. A gente ia ver terremotos, enfim, tantas coisas que está descrito nessa passagem e que remete para aquilo que nós estamos vivendo hoje, que nós estamos passando hoje. Mas uma das coisas que ele fala nesse texto, que seria o esfriamento da nossa fé. E o tema da vigília era exatamente essa, para que a gente possa reacender a chama da nossa vida espiritual. E foi tremendo o que Deus fez. E nessa vigília a gente tratou muitos assuntos, mas um dos assuntos foi os motivos que muitas vezes vem esse esfriamento sobre a nossa vida. O que acontece que de repente a gente está bem espiritualmente e de repente a gente não está bem espiritualmente. A gente está vivendo o nosso melhor momento com Deus e de repente a nossa fé é abalada, a gente começa a não ter mais vontade de poder estar na presença do Senhor, já deixa de orar todos os dias, deixa de ler a palavra todos os dias, não tem mais vontade, desejo de estar na casa do Senhor, para junto com os irmãos, a gente prestar nosso culto de louvor e adoração a Deus. Então alguns sinais, eles começam a aparecer, que mostra que tem acontecido, que está acontecendo um esfriamento da nossa fé. E isso é muito perigoso para a gente, porque isso pode levar você à ruína espiritual, porque devagarzinho você acaba se distanciando de Deus. Por mais que você tenha passado por uma experiência grandiosa com Ele, por você permitir isso, você deixar com que esse esfriamento possa acontecer, você vai distanciando. E quando você vê o temor, aquela presença de Deus, quando você chegava aqui, quando o ministério de louvor começava a tocar, que você sentia aquela presença do Senhor e você cantava com muita força, entregando verdadeiramente a sua vida nas mãos dele, que cada palavra, você prestava atenção em cada palavra e fazia do louvor a sua oração. Tudo isso você vai deixando, e quando você percebe, você está num esfriamento gigantesco, e talvez a chama do Espírito Santo ela pode apagar dentro de você. E a gente levantou aqui algumas questões que levam a isso. E uma das coisas que nós falamos é a questão das nossas lutas, das questões relacionadas às nossas aflições, os nossos problemas. Eu tenho certeza que você tem algum problema. Se você respira, você tem problema. A gente está cheio de problemas, cheio de lutas. Nós enfrentamos problemas todos os dias, de pequeno porte, de grande porte, coisas que talvez são corriqueiras, que você acabou até acostumando com esses problemas, coisas maiores que talvez tenham de alguma forma abalado você, e às vezes até impedido você de uma maior entrega da tua vida nas mãos do Senhor. Mas se eu desse aqui a oportunidade para você que tem problema, vir aqui na frente para você contar o seu problema, ou para a gente poder ter um tempo de oração pelo seu problema, eu creio que ia fazer uma fila gigantesca aqui, porque todos nós temos problemas, e a Bíblia é clara com relação a isso. Primeiro que a gente tem problema porque nós não somos daqui, a gente anda na contramão do mundo. Se você anda na contramão do mundo, já dá para você entender o tamanho do problema que você tem, porque nós não vamos andar igual todo mundo anda,
a gente vai andar diferente igual todo mundo anda. Então a gente vai para uma direção e o povo vai para outra direção. Então você vai em linha contrária àquilo que humanamente todas, ou a maioria das pessoas, elas caminham. Você quer ver um problema? Eu estava vindo aqui e sempre meu carro está ligado na rádio CBN para ver notícias. Então quando eu não estou ouvindo louvor, eu estou ouvindo a rádio para poder ver o que está acontecendo. E eu vindo para cá, eu não desliguei o rádio e estava passando uma entrevista na CBN. Eu vindo para cá e estava falando de uma mulher que ela estava casada há 11 anos. Olha só essa história. 11 anos ela estava casada e ela resolveu se separar. Daí, no dia da separação, que ela ia assinar o divórcio dela, ela pediu para uma amiga para que pudesse pegar um carro, que pudesse enfeitar o carro inteiro, que pudesse pegar uma champanhe, uma taça de gelo, colocasse uma champanhe, e que ela pudesse fazer o que for para poder, assim, naquele momento que ela saísse do cartório com o divórcio, que ela pudesse comemorar e celebrar o divórcio dela, e ainda andar pela cidade festejando e mostrando para as pessoas o quanto ela estava feliz por ela ter assinado o seu divórcio. Daí ela falando, ela dizia assim, que quando ela passava com o carro, as pessoas aplaudiam ela. Então as pessoas diziam assim para ela: é isso aí mesmo, você teve coragem, é isso aí. E ela falando assim, como que as pessoas receberam bem aquilo que ela queria fazer, pela alegria que ela estava tendo de separar. Contramão do mundo. Olha o que o mundo tem pregado. Quando na verdade nós estamos dizendo aqui que independente que você está vivendo no seu relacionamento, no seu casamento, em Deus tudo é possível. Para você viver com essa pessoa que você escolheu para estar do seu lado, realmente até que a morte o separe. Mas aí vem alguém dizendo: ó, não, a separação é o melhor caminho. Não lutar pelo seu casamento. Se a gente fosse pegar alguns outros temas relacionados ao nosso dia a dia, a gente vai ver tanta coisa que é totalmente, você está vivendo uma vida, se você está vivendo uma vida em Cristo, se realmente a sua decisão por Jesus começou a produzir mudança em você, é para você estar vivendo muitas aflições e muitas lutas, porque com certeza você tem tomado decisões na sua vida na contramão do mundo. Na contramão do mundo. Esses dias eu estava fazendo uma proposta para um cliente, eu trabalho também, né, secularmente, e eu trabalho na área de tecnologia da informação, de informática, e eu fiz uma proposta para um cliente. Em todas as propostas nossas, a gente coloca assim, valor sem impostos, impostos incluído na hora da emissão da nota. Por quê? Porque dependendo do regime da empresa, ela pode usufruir dos impostos ou não. Então a gente resolveu tirar na proposta o imposto, mas é acrescido na hora da emissão. Daí a pessoa virou para mim e falou assim: ah, que legal que você colocou desse jeito aqui. Então se eu quiser, então, você presta o serviço e você não emitir a nota, fazer sem nota esse serviço, tem jeito? É o mundo. O mundo, ele ouviu o que ele ouviu de mim, é contramão do mundo. Eu disse assim: ó, não tem jeito, na verdade isso aqui é só para cálculo. Todo serviço e todo centavo que sai aqui da empresa, ela sai com uma nota fiscal emitida, porque nós não sonegamos impostos. Contramão do mundo. Então se você começar a abrir a sua vida, você vai ver que muitas aflições e muitas lutas que vêm sobre as nossas vidas, a origem dela, primeiro acontece porque nós estamos na contramão do mundo, e está tudo bem com relação a isso. A própria palavra de Deus diz que esse mundo jaz do maligno. Então significa que esse mundo não é nosso, esse mundo é do maligno. Não é meu esse mundo não é seu, esse mundo é do maligno. Se a gente está vivendo num mundo que quem governa esse mundo, de quem é esse mundo, é o maligno, imagine a luta e tribulação que a gente vai enfrentar. Imagina a luta que nós vamos passar. E na sexta-feira a gente falou bastante sobre isso, que infelizmente a maneira que nós olhamos para as aflições do nosso mundo, uma das coisas, né, não é só isso, mas uma das coisas
é a maneira que a gente encara as aflições desse mundo. E isso pode trazer um esfriamento espiritual. Talvez você se encontre assim. Mas eu creio pela fé, em nome do Senhor Jesus, que você vai sair daqui aquecido espiritualmente. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Daí hoje à tarde, eu orando, Deus falou para mim falar sobre um texto que a gente já falou várias vezes aqui. Mas a palavra de Deus diz aqui na Escritura que ela se renova todos os dias. E eu creio que ela vai se renovar hoje na sua vida. É um texto tão simples, é um versículo tão simples, com 3 coisinhas, e que se você colocar em prática isso, você vai conseguir sair daqui podendo encarar de forma diferente as suas aflições. Porque talvez o seu método de lidar com as aflições não tenha tido êxito. Talvez você está tentando, se esforçando, você está suando, para que você possa vencer as aflições, para que você possa realmente ter um tempo de refrigério. Mas talvez o que você tem feito, o esforço que você tem tido, a direção que você tem seguido, para você responder a essa aflição, ela não tem sido aquilo que Deus tem para a tua vida. E nós estamos aqui hoje para ser ministrado por Deus e aprender dessa palavra que eu tenho certeza que vai falar ao meu coração e ao seu coração. Amém? Aqui na igreja, a gente nunca vai passar a mão em você para ganhar seu coração, para você estar aqui todo domingo. A gente vai ministrar na sua vida da maneira certa que está descrita na palavra, porque nós amamos você e a gente quer ver cada um de vocês, inclusive eu, juntos morando lá no céu. Essa semana nós vimos um texto que está em Ezequiel, na leitura. A gente está naquela maratona de leitura da Bíblia em um ano, e um dos textos que nós lemos essa semana era de Ezequiel, capítulo 1, capítulo 6. E quando começa o capítulo 1 de Ezequiel, Deus fala com Ezequiel dizendo assim, vou te usar e vou te entregar uma palavra, e você tem que falar essa palavra para o meu povo. Se você não falar, o sangue dessas pessoas vai ser cobrado das tuas mãos. E se você falar e elas não seguirem, é responsabilidade delas. Mas você tem uma responsabilidade de receber o que eu estou te falando e entregar para o povo. E isso mexeu muito comigo, porque eu não quero ter o sangue de alguém sobre a minha vida. Amém? E que da mesma forma você não tem o sangue de alguma pessoa sobre a sua vida. Quando Deus falar, para falar algo, que você possa falar em amor, mas que você possa falar exatamente aquilo que Deus tem para essa vida, para que a gente possa começar a mudar as nossas atitudes, para que a gente possa mudar nosso comportamento, para que a gente possa começar a receber os frutos daquilo que Deus tem para a gente, que é na eternidade, uma vida eterna com Ele, mas começa a partir de decisões que nós tomamos aqui. Amém? Glória a Deus. E o versículo é assim, no mundo tereis aflição. Você sabe decor, você não precisa nem abrir a Bíblia. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos falar junto? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O texto está em João capítulo 16, verso 33, onde o próprio Cristo, ele falou essas palavras. Aqui Jesus, ele fala sobre as aflições na nossa vida. E ele dá para a gente um panorama de luta que nós iríamos enfrentar, de dificuldades que nós iríamos passar. Ele mostra qual é a solução que você precisa colocar em prática para que você possa ter uma vida diferente, vencendo as aflições. E ele aponta para uma promessa que ele tem para mim e para você, que é uma promessa de vitória. Porque Jesus, ele venceu por mim e por você. Amém? Quem é vitorioso aí, dá uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então ele aponta 3 coisas: o problema, a solução que você precisa agir, e a terceira coisa, a promessa, o cumprimento da promessa, que é um tempo de vitória.
Então, em nome de Jesus, a aflição eu já falei, a gente poderia ficar aqui falando o dia inteiro, a noite inteira, sobre aflições. As aflições, elas vêm talvez pelo pecado. Às vezes as aflições vêm não porque Deus fez, porque a Bíblia diz que Deus não tenta para o mal, mas às vezes ela vem com a permissão de Deus. É diferente ou não? Sim ou não? Sim. Não é que Deus provocou aquilo, mas Deus permitiu aquilo. Então coloca uma coisa no seu coração: se você está vivendo uma vida em Cristo, você está vivendo uma vida reta no Senhor, e você está passando por um momento de luta, não é porque Deus é pequeno, porque às vezes o diabo tenta assoprar isso no seu coração, talvez dizendo para você assim: ó, você está servindo um Deus que todo mundo fala, o pastor prega lá na frente, está escrito na palavra que Ele é um Deus onipotente, que Ele pode todas as coisas. Mas se Ele pode todas as coisas, por que Ele não pode saciar esse momento de dor que eu estou vivendo diante de uma aflição? O Deus Todo-Poderoso do qual nós servimos, Ele pode sim vencer todas as suas aflições, amém? Mas não significa que Ele vai fazer isso em todas as suas aflições. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. A Bíblia diz assim, que o pai que ama é o pai que corrige. E até mesmo quando a gente está vivendo uma aflição por uma desobediência nossa, o momento de aflição que nós estamos vivendo, que foi você o causador, existe a permissão de Deus muitas vezes para mostrar para você, como um pai que Ele é, mostrar para você, filho, que toda ação Ele gera uma reação. E que o que você está passando, Ele vai passar ao seu lado. Mas é necessário que você viva esse momento de dor para que você nunca mais você cometa o mesmo erro. Se a gente não passasse, se Deus não fizesse assim, você pode ter certeza que você ia ser um recorrente naquele pecado, naquela luta, naquela dificuldade. Mas porque a gente às vezes sente essa aflição gerada pelo pecado, ela produz em nós mudanças para que a gente não cometa ele de novo. E Deus que está ao seu lado, e o Espírito Santo que habita em você, Ele está do seu lado, permitindo que isso aconteça, porque Ele te ama. Porque o pai que repreende é o pai que ama. É o pai que ama. Mas tem aflições que você está vivendo, que na verdade, Deus permitiu, não porque você cometeu algum delito, alguma coisa errada, não é fruto de uma decisão sua que causou isso, não é fruto de um pecado, não é a consequência de um pecado, não, nada disso. Um parênteses aqui, para você não ter isso como confusão. Escuta bem o que eu vou dizer. Quando você comete o pecado e você vai à cruz com Jesus, o Senhor perdoa o seu pecado, amém? Ele é gigante, poderoso, misericordioso, Ele é bondoso, nosso Pai querido, e Ele perdoa os nossos pecados quando verdadeiramente você vai à cruz. Só que não significa que Ele tira a consequência. Então que você possa entender bem certo, o perdão de Deus não está vinculado à retirada da consequência daquilo que você cometeu de erro, amém? Então às vezes eu estou vivendo uma aflição do pecado, mas esse pecado já foi perdoado, porque eu senti o perdão de Deus, porque eu chorei na presença dEle, eu virei de direção, eu não estou mais na mesma direção, eu entendi com essa situação, mas eu estou vivendo a mesma situação. Por quê? Consequência. Porque você está exatamente colhendo aquilo que você plantou. Uma pessoa que está presa, às vezes ela roubou, matou alguém, e ela está dentro da cadeia. Daí ela aceita Jesus lá, na cadeia. Ela abre o coração e aceita Jesus. A partir daquele momento, tudo aquilo que ele fez de errado vai para a cruz. Ele não tem nenhum peso espiritual sobre a vida dele, amém? Você crê assim? Só que as cadeias não são abertas. O cadeado não faz assim, ó, plaque. Daí ele vai lá ver, o cadeado está aberto, ele pode sair, porque Deus perdoou, agora ele não precisa cumprir mais a pena. Porque a pena que ele está vivendo dentro da cadeia é uma consequência.
Então, às vezes, você já recebeu o perdão, mas a consequência permanece. Mas tem outras coisas que também faz com que a aflição venha sobre a nossa vida, e Deus permite, porque Ele ama você. Tem coisas, situações que é para te deixar você mais forte, porque Deus tem um propósito para a sua vida, e Ele direciona a sua vida, mostrando para você todos os dias, você que decide se você quer viver aquilo que Deus tem para a tua vida ou não. Você pode atrasar o tempo de Deus. Eu contei aqui já várias vezes, que na minha caminhada espiritual, eu atrasei uns 10 anos, o meu propósito, a minha missão que Deus entregou para mim, por diante de decisões que eu tomei lá atrás no meu passado, e eu sofri as consequências disso. Mas Ele tem um propósito para a sua vida, e tudo que você precisa para você cumprir com esse propósito, Deus vai permitir. Ele não vai gerar o problema, mas Ele vai permitir. Então tem situações que é para fazer você ficar mais forte. Lá na casa de recuperação, na casa de recuperação dos meninos, eu falo isso sempre, e às vezes com os pais eu falo isso. A gente, quando aceitou Jesus, a gente não está numa bolha, e eles, quando estão na casa de recuperação, também não estão numa bolha, porque se assim estivesse lá numa bolha, quando eles saíssem aqui, eles não estariam preparados para a vida. Então tem situações que vão acontecer na casa de recuperação que não foi Deus que gerou, mas muitas vezes Deus permite que aquilo aconteça para poder trazer um ensinamento, porque Ele quer falar com você e te preparar para algo maior que Ele tem na tua vida. Daí tem vários exemplos, a gente poderia pegar na Bíblia aqui, vários. O do próprio Davi, quando ele vai enfrentar o gigante. Eu separei aqui, mas o texto é longo, mas eu vou dar uma referência, que é 1 Samuel 17, do 34 a 37. Saul não queria que Davi fosse derrubar o gigante. O que fez amolecer o coração de Saul era a experiência de aflição que Davi havia vivido, que fez com que ele pudesse ter a autoridade para ele derrubar o gigante. Quando ele vai falar com Saul, ele diz assim: Saul, eu já derrubei, você está olhando para mim, eu sou um menino, eu sou franzino, nem a armadura serviu em mim. Aqui é a Bíblia, tradução Pastor François, amém? Eu sou um menino, mas eu já matei, quando pastoreando as ovelhas do meu pai, quando veio um urso, eu matei um urso, e depois veio um leão, eu matei um leão. Se eu matei um urso, se eu matei um leão, eu não estou apto também a matar esse gigante? Então as experiências de aflição com o leão, já pensou um menino, Davi, franzino, pastoreando as ovelhas, sozinho no campo, chegou um leão, e ele tem que matar aquele leão para salvar as ovelhas? Depois apareceu um urso, já pensou? Talvez se aparecesse um urso para você, e você talvez bem maior que Davi, você ia sair correndo como eu. Davi não, ele enfrentou aquele urso com as armas que ele tinha e ele matou aquele urso. E essas experiências que talvez ele poderia ter ficado assim: mas Deus, eu quase perdi minha vida hoje matando esse urso, quase que esse urso foi lá, acabou com as ovelhas e acabou comigo, por que o Senhor não me livrou? Daí quando estava lá na frente, Davi olhou para trás e disse: agora eu entendi, por que eu passei por aquela aflição? Porque eu tinha que estar preparado hoje, com essa história e com essa experiência, para que eu pudesse derrubar esse gigante. E é a mesma coisa com você. Então tem coisas que vão acontecer de aflição que é para te preparar. Tem coisas que é para te provar, para que você possa entender em quem você tem que confiar e produzir fé em você. Em Tiago capítulo 1, verso 2 e 4, diz assim, eu vou ler esse texto. Ele diz assim, meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então ele está dizendo, Tiago, você tem motivos para se alegrar pelas provações, contramão do mundo. Se você ler isso aqui para alguém que não conhece a Jesus, que não tem o temor do Senhor, que não conhece a palavra, ela lê esse texto, ela vai falar que você é louco. Porque nós vivemos na contramão do mundo. Olha só, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações,
Pois vocês sabem que a prova da sua fé, você colocar a prova, a sua fé na aprovação, ela produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago 1, 2 e 4. Então ele diz, que esse momento, muitas vezes você é provado, e seja provado com alegria, porque vai trazer para você perseverança, e a perseverança consigo vai trazer maturidade para você e integridade para a tua vida. Ou seja, você vai começar a viver uma vida em santidade. Então tem várias coisas, eu separei vários, que são motivos da gente passar por aflição, porque a gente passa por aflição, porque a gente passa por esses momentos, porque a gente passa por essas dificuldades. Então, irmão, em nome de Jesus, acalma seu coração diante das diversidades. Talvez você está aí, todo desesperado diante de uma luta. A palavra de hoje para o seu coração é: respira, confia nele. Porque se você está levando uma vida reta nas mãos do Senhor, apesar das lutas, apesar das diversidades, apesar das aflições, Deus está ao seu lado. Ele está com você. Talvez tenha um motivo de tudo isso. Se for o pecado, conserta com Ele, vá à cruz, se arrependa, busca o verdadeiro arrependimento. Mas se não for, você não fez nada de errado, mas está passando por alguma prova, Deus está no governo da tua vida. Então essa prova, de alguma coisa, de alguma maneira, Deus vai mostrar para você, talvez hoje, na prova, você não vai compreender. Mas depois que você passar por esse momento de aflição, você vai começar a ver que Deus tinha um propósito nisso, e que nada saiu do controle do Senhor. Vamos ver Jó. Jó passou por uma turbulência enorme, que não foi gerada por Deus, mas tem a permissão de Deus. Deus permitiu que o diabo pudesse tocar nele. E Jó era um homem religioso. Ele fazia tudo que a religião mandava ele fazer, a ponto que ele tinha uma vida tão íntegra, que chamou até a atenção do próprio Deus, quando Deus olhou para ele. E Deus, numa conversa com Satanás, ele diz o orgulho que ele tinha, a alegria que ele tinha pelo seu servo Jó. Mas apesar de ele ser um servo Jó, ainda muitas coisas na vida de Jó precisavam ser mudadas, porque ele estava só um religioso, íntegro. Mas ele precisava quebrar essa barreira e ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Daí Deus fez esse milagre na vida de Jó, através de uma turbulência. Irmão, eu tenho certeza, em nome de Jesus, eu creio nisso, que nem 0,001 da tua luta, da tua tribulação se compara àquilo que Jó passou. Onde de um dia para a noite, ele era um cara rico, com uma família perfeita, bem casado, bem relacionado com as pessoas, com muitas propriedades e muitos bens, muitos bois, muito gado. Ele tinha muito dinheiro, e tudo certo, se relacionando com Deus, a ponto que o próprio Deus faz uma menção sobre ele, e do dia para a noite a vida dele muda completamente. Tinha saúde, e no dia para a noite a vida dele muda completamente. Jó na luta, ele não compreendia. Jó na luta, ele não conseguia saber, entender que Deus estava no governo de tudo isso, e que o propósito de Deus era algo tremendo para aquele momento de aflição que ele estava vivendo. A ponto que ele chega no final e ele diz assim, as últimas palavras ali, quando está encerrando o livro de Jó, Jó diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então ele, através dessa experiência de aflição, com a permissão de Deus, gerou em Jó uma intimidade com Deus gigantesca. Agora ele podia ver o próprio Deus, ele se relacionava diretamente com Deus.
Mas Jó não entendeu isso quando as coisas estavam acontecendo. Talvez você não está entendendo hoje, quando as coisas estão acontecendo. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, coloque a sua confiança no Senhor. Em nome de Jesus, coloca no Senhor. E eu queria aqui ir para a segunda parte do versículo. A aflição acho que deu para entender bem. E eu não preciso nem falar muito, porque você talvez está vivendo aflições, lutas, dificuldades, problemas, provações. Talvez você tenha vivido isso. Eu peguei no dicionário para poder entender o que significa no dicionário português, o que significa aflição. E o dicionário em português diz assim, ó: aflição significa estado do ânimo perturbado por causa que o atormenta. Então, uma causa que traz atormento. Atribulação, ele reforça de novo, tormento. Então é um momento talvez de ausência de paz diante da tribulação que você está vivendo, da aflição que você está vivendo. Mas daí ele vem, esse texto, e ele fala daí aquilo que nós precisamos fazer para resolver isso. O problema eu creio que já ficou bem explicado, amém? E você sabe que talvez você está vivendo. Mas agora vamos para a segunda parte, porque Jesus não nos abandonou na aflição. Ele continuou o texto dizendo qual a atitude nossa diante da aflição. E a atitude nossa diante da aflição, que ele deixa aqui, é ter bom ânimo. É um posicionamento nosso diante do momento em que nós estamos vivendo. Ter bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Então Jesus ele vem dizer para a gente assim, ó: apesar das lutas que você está passando, apesar das turbulências que você tem passado, por esse momento tão difícil que você hoje tem vivido, apesar de todas essas dificuldades, você pode mudar completamente a história da sua vida se você mudar a forma de você olhar para ela. Que você possa olhar agora para a tribulação, para o momento difícil, com bom ânimo. Porque apesar de estar passando por uma turbulência, Jesus já venceu por você. Porque ele diz, ó, Jesus, eu venci o mundo. Essa palavra ânimo, aqui, traduzida para o português, ela é, talvez a definição que você tenha de ânimo, talvez é você respirar fundo, levantar a cabeça, mas ele vai muito além disso, muito além disso. Essa palavra ânimo aqui, ela está inserida na minha forma de entender. Talvez não seja a sua forma, mas a minha forma, e se testificar no seu coração, que você possa pegar essa forma de ter entendimento sobre essa palavra, para você pôr em prática, porque para mim é a fórmula que dá certo. E a minha experiência de vida ao longo desses anos, também passando por turbulência, por aflições, a maneira em que eu busco combater esse momento ruim é em cima dessa palavra bom ânimo. Essa palavra ânimo, no meu entendimento, tem 3 coisas que está integrada nela. 3 coisinhas. Primeiro, fé. Então, uma das coisas que é o bom ânimo é você encarar a circunstância que você está vivendo com fé. É saber que, mesmo que você está passando pela dificuldade, você olhar para frente da dificuldade com os olhos da fé. De você não ficar valorizando o momento que você está vivendo, mas que você já possa enxergar o livramento ou a bênção, ou essa mudança que vai acontecer na sua vida mediante a fé. Porque quem cuida da sua vida, se assim é para você, é o próprio Deus. Então, em nome de Jesus, que você possa pôr em exercício a fé. Então, a palavra ânimo, uma pequena parte dela, não pequena não, uma boa parte dela, que significa é fé. É eu olhar para as circunstâncias com fé. Em Hebreus capítulo 11, verso 1, ele diz aquilo que significa fé. É o melhor texto para definir aquilo que é fé. E ele diz assim, o escritor de Hebreus: ora, a fé é a
certeza daquilo que esperamos é a prova das coisas que não vemos. Ou seja, quando eu estou vivendo o problema, quando eu olho com os olhos da fé, eu vejo o próprio Deus que venceu por mim, dando a possibilidade de eu já vencer esse momento de aflição. Então a aflição é só um momento temporal, porque eu sei que o Senhor, Ele vai vir na minha providência, e pela fé eu já posso ver o livramento do Senhor sobre a minha vida. Amém? É pôr em exercício aquilo que ainda não existe. É você começar a contemplar as coisas de algo que ainda não aconteceu, mas que pelos olhos da fé, você já pode celebrar a vitória sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Então eu estou passando aqui por uma luta, mas eu já dou glória a Deus, porque eu já vejo a provisão de Deus sobre essa situação. E eu já celebro ao Senhor, porque eu sei que nele eu sou mais que vencedor. Porque Ele venceu por mim, como Ele diz aqui nesse texto. Então a maneira que você encara com bom ânimo, pôr no exercício da fé, vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Agora tem gente que tem a fé, mas a fé negativa. Tem gente trazendo à existência, diante de uma tribulação que você está vivendo, o pior. Quando você põe um exercício à fé, você não vê o livramento do Senhor, você não vê o cuidado de Deus, você não vê que Jesus, Ele venceu por você. Talvez o que você está, porque você talvez está contaminado, você consegue olhar para frente e o que você vê é desgraça. É fé na desgraça. E desgraça não é palavrão. Desgraça é falta de graça, falta de alegria. Você já vê um quadro, uma situação assim, deplorável diante daquilo que você está vivendo. Você vê o pior no lugar de você ver o melhor, enxergando pelos olhos da fé na vitória de Jesus. Talvez você está pondo em prática a fé, vendo a ruína, limitando o poder de Deus, deixando Deus desse tamanhozinho. E aqui é a grande atitude que nós precisamos ter para a gente poder virar o momento de aflição. Porque se você não tiver fé, não tem como você se tornar um vencedor. Então, em nome do Senhor Jesus, que você possa depositar sua confiança e o exercício da sua fé nessa noite nas mãos do Senhor. Amém? Nele, porque Ele pode todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. E o final de tudo, a recompensa de tudo isso, a gente já sabe qual é. Porque Jesus venceu por mim e por você. Em nome de Jesus. Então é fé. Se a gente for pegar em Hebreus capítulo 11, a gente não vai ler aqui, mas se você for pegar e continuar o texto, você vai ver que tem uma galeria de heróis da fé. Então você continua no capítulo 11, você vai ver várias pessoas que são mencionadas, que fala de uma luta que ele passou e a bênção que ele teve mediante a fé. Então você vai ter uma palavra, uma frasezinha que se repete, diz assim, pela fé tal pessoa fez tal coisa e conseguiu tal coisa. Daí ele continua de novo, pela fé, então ele vai mencionando. E ali ele cita uma galeria de pessoas que suas histórias estão narradas na palavra e que através do exercício da fé passaram por tribulação, mas porque eles enxergaram a providência no Senhor e vivendo a turbulência, eles depositaram a confiança no Senhor, eles presenciaram o milagre da fé. Então, em nome do Senhor Jesus, que hoje você possa viver o milagre da fé. Amém? Pergunta para o irmão que está do seu lado, mexe com ele e pergunta para ele, como está a sua fé hoje? Como que está o termômetro da fé hoje? Se ele falou para você assim, está do tamanho do grãozinho de mostarda, e o grãozinho de mostarda é o menor de todos os grãos, é minúsculo, eu nunca tinha visto. Seu José aqui da horta um dia trouxe para mim ver, mas assim, é muito pequenininho, o grãozinho de mostarda. Sabe o que Jesus disse? Se você tiver um grãozinho de mostarda de fé, você pode dizer para um monte assim, sai daqui, precipita-se no mar, e assim vai acontecer.
Então, se Ele diz para você que a fé está assim, então dá glória a Deus. Mas pode melhorar. Amém? Então, vira de novo para Ele e fala: tá assim, mas pode melhorar. Em nome de Jesus. Pode melhorar. Vamos levantar essa fé. Em nome de Jesus. A segunda palavra atrelado ao ânimo é a coragem. Você ter coragem de você enfrentar a aflição. Então você não ser um covarde, você ter coragem. E uma palavra que é antônima, que é diferente, que é o contrário de coragem, é o medo. E o medo muitas vezes ele tenta nos paralisar. O diabo usa da circunstância, de situações que geram medo em você para tentar parar você. Mas em nome do Senhor Jesus, você quebra esse medo quando você deposita a sua vida e a sua confiança no Senhor. Amém? Em 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa todo medo. Então está dizendo, no amor de Cristo, em nós não existe medo. Então que você possa ter coragem para enfrentar essa aflição. Chega de covardia. Chega de pensar em desistir. Talvez as aflições que você está vivendo, você pensou, talvez passou na sua mente a possibilidade de desistir. E o nome da ministração de hoje é exatamente essa: que você não desista no processo que está te levando à promessa, que é a prova, é a aflição, que você não desista, que você possa ter coragem e manter-se firme para que você não venha desistir, porque desistir não é e não pode ser uma opção. Você quer viver o melhor de Deus? Você quer viver o sobrenatural de Deus? Você quer ser um poço de milagres, cheio de histórias para contar daquilo que Deus fez na sua vida, com testemunhos vivos de intervenção divina na sua vida, que no mundo natural não tem explicação, que a única forma de justificar o que aconteceu é entender que tem um Deus todo-poderoso que agiu no seu favor? Você quer ter vitória nos seus problemas, nas suas lutas? Então, em nome do Senhor Jesus, que você possa tomar isso como uma verdade para a sua vida no dia de hoje. Que você possa ter coragem para enfrentar a aflição. Você pode ser pequeno, você pode ser minúsculo, e a aflição possa ser gigantesca. A luta que você está passando talvez é gigantesca, talvez muito maior que você. Mas se você tiver coragem, focada na fé em Cristo, não tem nada que te segura. Glória a Deus por quem falou glória a Deus. Vamos dar chance para eles ou não? Vamos? Vamos, a gente é bonzinho, né? Olha só, você pode ser pequenininho, mas se você tem coragem e fé para agir, crendo que Deus está com você, não tem nada que te segura. Glória a Deus. Não tem, irmão, porque aquilo que está em você é muito maior. A Bíblia diz, aquilo que está em você é muito maior do que aquilo que está no mundo. Você é imensamente gigante quando Deus está com você. Lembra de Davi, para derrubar o gigante, que eu usei aqui como referência? Como é que ele derrubou aquele gigante? Porque ele teve coragem. Era para um exército inteiro ter a bênção de receber a promessa de tudo aquilo que seria de recompensa para aquele que derrubasse o gigante. Todo mundo tinha essa possibilidade, mas um exército inteiro preparado, vestido com a armadura e pronto para poder ir para a guerra, se acovardou diante de um gigante. Porque quando eles olhavam para eles e olhavam para o gigante, eles viam que o gigante era imensamente maior que eles. Mas aí quando chega Davi olha para o gigante e olha para o Deus que ele serve, não pelo tamanho dele, mas o tamanho do Deus que era com ele. E ele pega e coloca o dedo na fuça do gigante e diz: quem é esse incircunciso
vai cair no poder do nosso Deus. Como é que você tem olhado para os seus problemas? Se acovardado diante deles, amedrontado, talvez entrado no quarto chorando? Não, em nome de Jesus, muda isso agora. Porque o Deus que você serve é imensamente maior que você e maior que o seu problema. Você pode ser pequeno, mas o Deus é grande. E Ele, com fé e coragem, que é a sua parte no milagre, você vai presenciar gigantes caindo diante de você. Em nome de Jesus. Sabe aquele gigante que você tem que enfrentar amanhã, que talvez está tirando até a tua paz desde a hora que você chegou? Porque talvez você está olhando no relógio falando assim, nossa, já é esse horário, daqui a pouco eu vou dormir, amanhã eu tenho um problema. Eu tenho esse gigante para derrubar. Em nome do Senhor Jesus, se você tiver a postura de olhar com os olhos da fé e ter a coragem para enfrentar esse gigante, você vai ver ele caindo diante de você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a terceira coisa que está atrelado nessa palavra é a ação, é você agir. Porque não adianta nada você ter fé, você ter coragem, mas você não agir, não enfrentar. Eu preciso que Davi tivesse fé, tivesse coragem, mas ficasse lá, olhando aquele gigante que já há 40 dias passava na frente deles, né, de um exército inteiro afrontando e ninguém fazendo nada. Quando Davi, ele olhou com fé, ele tinha coragem, ele se movimenta. E essa movimentação de Davi fez com que aquele gigante pudesse cair. Foi na força do braço de Davi? Não. Foi Davi que era bom de pontaria, que levou aquela pedra a cravar bem na testa daquele gigante? Não. Tanto é que se Davi confiando nele, quando ele passa no ribeiro, ele pega quantas pedras? 5. Se ele confiasse nele, ele tinha pego 5 pedras, achando que ele poderia errar a primeira, errar a segunda, errar a terceira, e quem sabe até a 5ª pedra ele matava aquele gigante, confiando no seu braço. Mas quando ele pega aquelas 5 pedras, Deus fala com ele, e ele estica a mão, e ele desafia aquele gigante. A partir daquele momento, ele sabia que quem ia derrubar aquele gigante ia ser Deus através da vida dele. E para Deus não precisa de 5 pedras, precisa de uma pedra só. Só que você tem que ter coragem para arremessar ela. Agora eu pergunto para você: você tem coragem de arremessar essa pedra diante da sua aflição? Ou você vai continuar ouvindo a afronta dessa aflição, mexendo na sua fé, enfraquecendo sua fé, enfraquecendo a sua chama espiritual? Muda isso nessa noite, em nome de Jesus. Deus tem algo grande para a tua vida. Movimenta-se, vai em direção. Às vezes Deus, você tem fé, você tem coragem, e você está esperando ainda que Deus possa fazer alguma coisa. E talvez o que Deus está falando para você é só seguir em direção, é só enfrentar, é só fazer sua parte. Lembra de Moisés? Apavorado, porque tinha um mar na frente dele e um exército vindo para poder aniquilar o povo inteiro. E eles começam a clamar a Deus, e Moisés da mesma forma, porque ele estava sendo até martirizado. As pessoas querendo questionar a Moisés, por que tiraram a gente de lá e para a gente morrer aqui na frente desse mar? Daí ele ora a Deus, e quando ele ora a Deus, ele faz a sua oração, Deus fala com ele. Qual é a palavra? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Sabe qual que é a palavra que Deus tem para você nessa noite? Você já tem a fé, você já tem a coragem. Eu venci o mundo por você. O que está faltando? Marche, atravessa o mar, pisa na água e o mar vai se abrir. Enfrenta esse problema em nome do Senhor Jesus com a cabeça erguida, que o Senhor vai ser provisão na sua vida para que você possa ser um vencedor. Em nome de Jesus. Tem de bom ânimo, porque Jesus venceu por você. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar?
Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria que você fechasse seus olhos, em nome de Jesus. E eu queria orar por você hoje, em nome de Jesus. Eu queria orar por você. Com os olhos fechados, esquece quem está do seu lado. Esquece que as pessoas que estão ao seu redor. E que você possa concentrar somente em você agora, em nome de Jesus. Não olhe para frente, não olhe para o lado. Agora foque em você, em nome de Jesus. Foque em você. E eu queria agora que você fizesse uma oração ao Senhor. Talvez uma oração de arrependimento. Talvez pela covardia ou falta de fé que fez você muitas vezes vacilar. E de mesmo sabendo que Jesus é um vencedor por você diante dos problemas, talvez você murmurou, lamentou, talvez você pensou até em desistir, ou talvez em algum momento você até desistiu. Mas agora, em nome do Senhor Jesus, eu queria que você falasse com Deus e buscasse o perdão dEle. E se você tem um problema muito grande nessa noite, que talvez você entrou aqui sem saber como resolver, porque humanamente, alguém já disse que não tem jeito. Talvez aos olhos humanos, essa circunstância ou esse problema não tem solução. Ou talvez ele é grande demais para você. Pode ser até que ele tenha uma solução, mas para você ele é grande demais. E você entrou aqui já pensando em desistir diante dessa aflição. Mas Deus, Ele está aqui para dizer para você nessa noite: tem de bom ânimo, eu venci por você. Eu venci o mundo por você. E se você é uma dessas pessoas, eu queria que você agisse, que é a terceira coisa relacionada à palavra ânimo. Primeiro é fé, segundo coragem, e a terceira é ação. Eu queria que você agisse agora. Que você não passe de fé e coragem, você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente depositar na presença do Senhor essa aflição, em nome de Jesus. Mas não com a cabeça baixa. Vem aqui na frente, ereto, confiante, com fé, que você vai conseguir vencer. Que a luta pode ser grande, mas o tamanho do Deus que você serve é imensamente maior. A gente vai pôr em exercício agora, se assim você tocar, se essa palavra tocar no seu coração, a gente vai pôr em exercício o que Jesus quis dizer quando Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em nome de Jesus. Se a sua aflição, ela tem tirado a tua paz, e você tem sentido pequeno diante dela, encha-se de fé agora, em nome de Jesus, porque o Deus poderoso, Ele está aqui. Enche-se de fé, de esperança, em nome de Jesus. Não se acovarde diante dessa situação, e tenha coragem e ação de vir aqui na frente. A gente quer orar por você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A gente tem aprendido aqui, com os olhos fechados, a gente tem aprendido aqui que a oração que move o coração de Deus é a sua. A gente só vai concordar com você. Eu vou orar com você, mas eu só vou concordar porque a oração que Deus quer ouvir nessa noite é a sua. A oração que pode mudar a circunstância da sua vida nessa noite é a sua. A fé que pode mudar e transformar e tornar você um vencedor nessa noite é a sua fé. A coragem, a determinação que pode mudar a sua história nessa noite é a sua. E a forma de agir é a sua. Por isso agora não perca tempo. Em nome do Senhor Jesus, que você possa estar falando para Deus: Senhor, eu preciso do teu livramento. Eu creio em Ti. O homem pode ter dito que é impossível isso acontecer, mas a Tua palavra diz: aquilo que é impossível para o homem
é possível para o Senhor, e não tem nada que o Senhor não possa fazer. Por isso agora, Pai, eu deposito a minha fé, a minha esperança no Senhor. Pai, pelos olhos da fé, que eu já posso ver esse gigante que estava me tirando a paz, eu posso ver ele caindo agora, no poder do Senhor, no poder do Espírito Santo de Deus, porque Jesus morreu na cruz por mim. Jesus, ele ressuscitou e ele vive, e através dele nós temos a vitória. Em nome de Jesus, fala para ele agora, deposita nele a tua fé, em nome de Jesus. A gente vai ter um momento de louvor, e se você que está aqui ainda deseja dar esse passo de fé, se ainda tem um problema que talvez você não sabe como resolver, e o Senhor está tocando no seu coração, dá um passo de fé nessa noite, ainda dá tempo, sai do seu lugar, vem para cá, em nome de Jesus. E você que está aqui, ora, em nome de Jesus, busca a fé que muda, a fé que transforma, a coragem suficiente para poder enfrentar esses problemas, e a atitude é sua. Faça isso agora, em nome do Senhor Jesus, durante esse momento de louvor, em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. O vento em
queremos te louvar, te agradecer, te exaltar, Senhor, nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que essa canção, ó Pai, possa ser a nossa oração nessa noite. Pai, que nós possamos com ousadia, Senhor, com coragem, com determinação e com fé no Senhor, a gente possa ver, Senhor, os gigantes que têm se levantado, cair na nossa frente, na força do Teu poder. Pai, em nome de Jesus, tem pessoas que estão aqui na frente, ó Pai, talvez algumas delas com causas impossíveis, mas Pai, pela fé, nós cremos que o Senhor possa mudar completamente a história, Senhor. Em nome de Jesus, transforma, ó Pai, essa aflição agora, Senhor, em testemunho vivo do Teu poder, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Pai, que em nome de Jesus, que tudo aquilo que nós vamos viver diante dessa aflição, desse gigante, dessa luta, dessa dificuldade a partir de agora, seja, Senhor, para manifestar o Teu poder. Pai, em nome de Jesus, que através, Senhor, da nossa fé, através da nossa atitude e coragem, firmada no Senhor, nós podemos ver, Senhor, esse gigante cair. E que muitas pessoas, ó Pai, possam chegar até nós e questionar o que foi que aconteceu. E que nós possamos falar com toda a propriedade: foi um milagre, porque o meu Deus, o Deus que eu sirvo, é um Deus de milagres. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa mudar situações nessa noite. Pai, cuida, Senhor, de cada vida, e que todo desânimo, ó Pai, toda falta de ânimo, toda falta de fé, Senhor, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. E que nós possamos sair dessa noite aqui, Senhor, abastecidos pelo Teu Espírito. E que nós possamos viver, Senhor, o sobrenatural do Senhor através do exercício da fé. E que a nossa confiança, ó Pai, possa ser depositada único e exclusivamente a Ti, ó Pai. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Volta para o seu lugar, cabeça erguida, porque você não é um derrotado, você é um vencedor. Você é um vencedor, em nome de Jesus. Que você possa glorificar o nome do Senhor por aquilo que ainda não aconteceu, mas que pelos olhos da fé você já venceu em Cristo Jesus, em nome de Jesus. E eu queria terminar o culto aqui, eu queria abençoar você, mas antes eu queria que você cantasse de novo essa canção, e que em nome de Jesus, que você fizesse dessa canção tão antiga, você pudesse fazer a sua oração dessa noite, amém? Que você possa agora, através dessa letra, orar essa canção ao Senhor, em nome de Jesus. Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. O vento
só a igreja, em nome de Jesus. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Não deixe o diabo tirar essa fé de dentro de você. Quando você começar a pisar lá fora, o diabo ele já tem uma estratégia para assoprar em cima de você, para que possa essa fé ir embora. Mas em nome do Senhor Jesus, eu profetizo nessa noite que o diabo perdeu, e que toda a estratégia dele para afetar a sua fé foi frustrada no poder do nosso Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Mas faça a sua parte, em nome de Jesus. Que você possa ter uma semana diferente, fazendo algo diferente. Você agindo em prol da tua fé. Começa de manhã lendo a palavra, buscando uma palavra que possa vir falar de frente com você, venha suprir a tua necessidade para aquele dia. Não dê um passo sem você levantar, sem orar ao Senhor. E que você, a partir do momento que você acordar, a primeira coisa é buscando a cobertura de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. E se você estiver passando por um momento de luta, dá um jeito, sai daquele momento, vai para um lugar que você possa ficar em secreto, dobre o seu joelho e clame ao Senhor, busca nele, em nome de Jesus. É a sua ação, a sua atitude é que vai manter a sua fé no Senhor, lendo a palavra, tendo um tempo de oração e buscando todo momento a presença desse Deus vivo e poderoso, em nome de Jesus. Coloca a tua mão no ato de receber. Quero abençoar você, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar concedendo para nós, ó Pai, uma semana de vitória, Senhor. Nós tomamos posse desse texto, Pai, nessa noite, que no mundo nós teríamos aflição, e nós sabemos disso, mas, Pai, a partir de agora, que nós possamos viver o que o texto diz, tendo bom ânimo, porque o Senhor venceu por nós. Que a vitória do Senhor, ó Pai, seja sobre a vida de cada um aqui, e que nós possamos ouvir grandes testemunhos daquilo que o Senhor vai fazer, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado, profetiza a bênção na vida dele, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.